Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal UpX, mais um vídeo do programa Na Boca do Povo. A gente tem falado aqui dos nossos problemas diários, tem feito algumas reflexões e hoje chegou a hora da gente falar dos eleitores, dos maus eleitores. É impossível que nós tenhamos bons políticos se nós continuarmos a ter péssimos eleitores. Via de regra, eles estão divididos em três categorias. Os mal-intencionados, aqueles que estão a fim de mamar nas tetas do governo, então não importa quem esteja governando e que o vizinho esteja morrendo de fome. Se ele estivesse dando bem, perfeito. Aí a gente tem o ignorante, né? Que é aquele cara que tem poder de discernimento, mas ele não está afim, não viu, não leu, não pesquisou, então ele está ignorante com relação à realidade dos fatos. Isso é um problema muito grande. E a gente tem o que nós chamamos pejorativamente de burros, aqueles que são burros e que têm uma dificuldade de aprendizado. Então, mesmo que a notícia esteja na cara dele, ele não consegue entender. E é com esses dois últimos que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o primeiro, o mal intencionado, ele está mal intencionado e ponto. Se alguém oferecer para ele uma melancia, para ele dar o voto dele, ele vai dar e acabou. Então esse aí não tem salvação. Os outros dois, quem sabe a gente consiga catequizar. Quando eu digo catequizar, eu não quero dizer o seguinte: se você é de direita, você transforma o cara em um direitista, um esquerdista em direitista, ou vice-versa. Não é isso ao que eu me refiro. Eu estou me referindo ao seguinte: ao cara entender quem é o larápio, quem é o vagabundo, quem é que não merece voto, daquele que merece o respeito, que merece a atenção e a nossa lealdade. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiro, abrindo um pouco os olhos. Nós não podemos mais confiar na velha imprensa. Infelizmente, não tem mais jeito. Eles estão cada dia piores e a imprensa hoje está na categoria dos maus intencionados. Eles são aqueles que querem levar vantagem de alguma forma. Então, esses não têm salvação e a gente não pode mais acreditar neles. Mas, para o bem ou para o mal, surgiu aí na nossa frente a tal da internet. E ela nos permite, sim, separar o joio do trigo. Evidente também que não adianta você ligar a internet, o computador ou o seu celular na frente da sua carinha e ficar pesquisando mal, ficar dando ouvidos àqueles que não merecem um mínimo de atenção. Você precisa separar realmente a notícia falsa da verdadeira. Para isso precisa de um pouco de discernimento. Se você tiver dúvida, pergunte. Pergunte para o seu amigo. Todo mundo tem um amigo ou um parente que você considere mais entrosado com os fatos, mais entrosado com as notícias, com a atualidade. Então pergunte. Mas nós não podemos fazer nenhum dos dois papéis. Aliás, nenhum dos três, né? Mas partindo de princípio que a gente esteja ou na ignorância ou na burrice, nós temos que mudar. Então, pessoal, se você ainda acredita em Papai Noel e você tiver 5 anos de idade, perfeito. Agora, se você passou dos 10 e ainda está acreditando em Papai Noel, em Coelhinho de Páscoa, eu lamento lhe dizer que você deve ter um retardo mental. Não dá mais para acreditar no que esse povo fala, gente. Como é que você alça um larápio a um cargo de gerente de banco, por exemplo? Você pega o cara, você sabe que ele é bandido, você sabe que o cara é assaltante de banco, mas na sua cabeça, ou você é ignorante ou burro, ou não sabe da notícia ou não tem capacidade para entendê-la, você aceita. Você fala, não, esse cara vai ser um gerente de banco bacana. Além de roubar o banco, ele rouba você. Não fica só no banco, não fica só no prejuízo do banco, vai ficar no seu prejuízo, no seu bolso, porque ele vai entrar na tua conta bancária e vai dar um jeito de te extorquir. A política está acontecendo a mesma coisa. Na política, né? A gente coloca lá um larápio para ser presidente da república, coloca um larápio para ser senador,
deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito. Por sua vez, eles vão colocar nos cargos públicos as pessoas da sua corja. E aí você vai ter uma polícia contaminada, você vai ter uma educação contaminada, você vai ter um país contaminado pelas pessoas que vão meter a mão no seu bolso. Meter a mão no seu bolso, porque é só o que sabem fazer. Gente, nós vivemos num país onde um carro custa. Antigamente se falava que é o olho da cara. Não, o carro hoje custa o olho da cara, custa os seus rins, um pulmão, um braço, uma perna. Pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Nós passamos, lógico, existem alguns carros que são luxo, mas nós precisamos de locomoção. Às vezes para trabalhar você precisa de um carro. Aí você é obrigado a ficar andando de carroça porque algum larápio está metendo a mão no imposto que você paga. Se nós pagássemos impostos e esses impostos fossem revertidos a nosso favor, em educação, em saúde pública, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você paga imposto e paga imposto e paga imposto e não vê nada. Não vê nada. Você sai na rua e vê uma viatura caindo aos pedaços. Você precisa de uma ambulância e você morre na calçada. Você precisa de um hospital e morre na fila. Tudo que nós precisamos não existe. Dá uma olhadinha nas ruas das nossas cidades. Eu lembro que quando eu era criança, eu andava com meu pai pelo centro. Eu adorava o dia que era aqui, precisava ir no centro da cidade. Nós morávamos num bairro, na Zona Norte, e quando precisávamos ir para o centro da cidade, era um evento. Eu lembro do Vale do Anhangabaú, que coisa linda. A gente chamava aquele túnel ali do Anhangabaú de Buraco do Ademar. Era bárbaro. Você entrava por baixo ali do viaduto e saía lá em cima na Líber Badaró. Era bonito demais. Bonito demais. O centro era maravilhoso. Quando inauguraram a 23 de maio, era bonito. Ibirapuera era um negócio do outro mundo. A Avenida Paulista era belíssima. Agora você passa em todos esses lugares. Meu pai amado, você passa na 23 de maio, aqueles viadutos caindo aos pedaços. Tudo pichado, feio, jardins acabados, o asfalto com péssima qualidade, iluminação de qualquer jeito. O que não falta é radar, isso tem pra caramba e eles são os mais modernos. Esse é o dinheiro do nosso imposto, que alguém está roubando, que alguém está metendo a mão. Esse dinheiro está sendo desviado. Nós vamos continuar a aceitar pagar esses impostos por tudo. Eu estava falando do carro, mas isso está em todo lugar. Você compra um pacote de arroz, você paga metade daquilo. É como se você abrisse o saco e jogasse fora uma parte enorme dele. É isso que a gente está fazendo. Votando errado é o que nós fazemos. Então, pessoal, está na hora da gente parar de querer ser engraçadinho. Está na hora da gente querer parar de ser inteligente demais, ser o sabidão. Está na hora da gente parar de ser burro. Está na hora da gente parar de ser ignorante. E parar de defender o indefensável. Parar de defender o indefensável. Como, em sã consciência e com um mínimo de discernimento, alguém pode defender os políticos que aí estão, independente deles serem de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo ou do inferno. Não dá, gente. Não dá. Essa história de ter político de estimação é coisa para tonto. Porra, vamos parar de ser idiotas. Vamos parar de acreditar na lábia, como nós dissemos aí num vídeo anterior. Os caras passam a lábia na gente e a gente fica de joelhos. Vamos entender o que está acontecendo comigo. Eu sou burro. Eu não estou entendendo porque eu não consigo entender. Pô, eu vou tentar mudar, eu vou tentar não ser tão burro. Eu vou perguntar para o meu amigo, eu vou perguntar para o meu irmão, eu vou perguntar para minha avó, eu vou perguntar para alguém. Pô, eu estou sendo ignorante porque eu tenho uma mania de não querer ver nada que seja ruim. Então eu não vejo televisão, eu não vejo internet, eu só vejo TikTok o dia inteiro, o pessoal fazendo macaquice no TikTok e por aí vai.
Então eu sou ignorante? Caramba, eu preciso parar de ser, eu preciso começar a procurar gente que me informe. Porra, eu tenho um amigo, esse cara é engajado. Ô fulano, que você tem visto na internet ultimamente? Quem são as pessoas que esclarecem fatos importantes, que não são tendenciosos nem mentirosos? Repito, não precisa ser de direita ou de esquerda. O problema está tanto nos políticos de direita quanto nos da esquerda. O grande problema é que os da esquerda têm se superado. Eles têm extrapolado qualquer limite aceitável, amparados por gente mal intencionada, burra ou ignorante. Então, pessoal, não vamos ser nenhum dos três. É o que eu digo, sua opinião é sua. Se você quiser defender alguém, defenda com propriedade. Defenda baseado em fatos. Não adianta querer defender ladrão com risadinha sarcástica. Prestem atenção no que acontece quando existe um debate e um lado tem razão, está mostrando fatos. Existe uma repórter, que é um assombro aquilo, que é comentarista política e que tem um viés de esquerda. Assim como todos os seus pares, canhotos, tem o hábito de, quando está sendo confrontada pela verdade, fazer sarcasmo. Então o que eles fazem? Eles ficam rindo. Você fala uma verdade, você esfrega na cara deles e eles ficam como se você fosse um trouxa que estivesse mentindo. Esses dias, tem uma coisa muito interessante, a CNN esfregou na cara de todo quanto é brasileiro a verdade sobre o dia 8. Com general, capitão, tenente, major, comunistas que estavam defendendo os bandidos e deixaram cidadãos infiltrados, porque aqueles que entraram lá para quebrar não eram o povo que estava nas manifestações pacíficas. Foram os infiltrados pagos para fazer um quebra-quebra, disfarçados de patriotas. Meu pai foi a CNN, que é uma emissora absurdamente comunista. Absurdamente. Ela liberou 160 horas de vídeo. Vídeos que não foram feitos nem por mim nem por você, por ninguém que tivesse tendência. Os vídeos foram capturados pelas câmeras de segurança. Imparciais, frias, sem emoção. Elas estavam lá na parede, não fazendo juízo de causa para ninguém, e capturaram apenas a verdade, o que estava acontecendo. Um general abrindo a porta para os vândalos destruírem aquilo que é seu, aquilo que é meu, aquilo que é nosso. Destruir nosso patrimônio. E aí apareceu um cara que já foi ministro da Justiça, que foi um professor brilhante, mas que hoje é um idiota, num debate com um camarada que é muito eloquente, muito bom, que estava lhe explicando a verdade, a crueza dos fatos. E ele, enquanto aguardava, como todo bom mal intencionado, ria. Ele estava rindo do quê? Ou ele não sabia o que ele tinha que falar a seguir, porque ele não tinha argumentos, ou ele estava rindo da nossa cara. Eu acho que até são as duas coisas. Ele não tinha argumento, mas estava rindo da nossa cara. Falando, toma, perdão, vocês são idiotas. Então é assim que vai ser. É assim que vai ser e dane-se. Dane-se você, dane-se o patrimônio, dane-se a verdade, dane-se a moral, a ética, a hombridade, os bons costumes. Dane-se a população brasileira. Então eu tenho essa impressão.
toda vez que eu vejo um camarada desses rindo na televisão, soterrado por fatos e argumentos. Então, pessoal, se você se sentir fazendo parte de um desses três grupos, o de maus intencionados, burros ou ignorantes, tente mudar. Mude a sua essência, por favor. Eu tenho visto gente que não é ignorante, eu tenho visto gente que não é burra, e tenho visto gente que não está ganhando um centavo, muito pelo contrário, que está perdendo. Então, se ele for mal intencionado, ele é um mal intencionado burro, porque não está ganhando nada, só está perdendo. Defendendo esse povo. Por quê? Para não dar o braço a torcer? Para quê? Para ser da moda? Para ser engajado? Para ser descolado? Ô pessoal, ao inferno com esses títulos babacas. Engajamento, blá blá blá. Que é isso, pessoal? A gente está prestes a passar fome, vai ficar com essas bobagens. Nós vamos continuar com essa postura idiota de defender o indefensável. Nós não somos mais crianças. Vamos parar de agir como criancinhas mimadinhas. Tudo dói, tudo machuca. Ah, falou palavrãozinho. Ah, o cara não sei o quê. Ah, porque o cara é muito rico, então ele não tinha que ser rico, porque tinha que dividir com todo mundo. Isso é papo furado de comunista para quebrar a sua carinha. Porque o deles eles não dividem. Pergunta se a dona daquele magazine que está indo pro brejo, se ela divide, se você for lá e fizer um carnezinho do bem, e na hora de pagar você não conseguir, se ela não vai te meter no pau. Que socialista que ela é desde pequenininha, que não divide os seus bens. Ah, então faz o seguinte, você não conseguiu pagar, ah, amigão, camarada. Paciência, camarada. Não precisa me pagar, camarada, porque eu vou dividir com você os meus bens, camarada. Quer dizer que a camaradagem só fica na semântica, né? Só fica no blá blá blá. Na hora do vamos ver, o que é meu e o que é teu é meu também. Então vamos parar de ser tontos. Vamos parar de ser idiotas. Hoje mais do que nunca. Depois de ver as cenas que eu vi, eu já sabia. Porque eu não sou cego, eu não sou burro e eu não sou ignorante. Então eu já tinha visto imagens produzidas pela população que mostravam claramente que não foi nada daquilo. Que juízes mal intencionados disseram que o povo, mulheres de 80 anos de idade, são terroristas, são vândalos, crianças de 10 anos de idade são terroristas. Não sei de onde tiraram isso. Tiraram da lábia, tiraram da mentira, daqueles assuntos que nós comentamos anteriormente. É dali que eles tiraram. Os larápios fizeram isso. Mas as imagens falam por si só. E agora, as imagens vieram, como eu disse, da mais fria, do mais isento dos lugares. De uma parede, onde tinha uma câmera de segurança pregada. Contra fatos, não há argumentos. Não dá para argumentar. Todo mundo viu o pessoal do GSI abrindo as portas, dando aguinha, indicando para a população de bem que chegou depois e caíram numa armadilha, para onde, por que porta eles deveriam entrar. Usaram inclusive termos do pode vir, nós estamos com vocês. E por que tem gente querendo esconder isso? Por que essa tal dessa bendita CPMI aí, não, que parece nome de imposto, né? Por que não colocam a verdade em cima da mesa? Porque não interessa, porque aí vem a turma dos mal intencionados. Nós vamos permitir que esse pessoal continue aí? A gente vai permitir ser escravizado por esse povo? Se você é
tonto o suficiente para se deixar escravizar, seja pelo menos homem, digno, uma mulher digna, e pense nos seus filhos e nos seus netos. Se você não tiver filho nem neto, pense nos seus sobrinhos, ou nos filhos dos seus sobrinhos, e pensem que o legado que a gente está deixando para eles é um legado de covardia. E eu não estou aqui pregando violência, porque eu acho que a violência, já disse isso anteriormente, não nos leva a lugar nenhum. Eu estou aqui pregando a inteligência, a honestidade, é encarar a verdade dos fatos olhando nos olhos dela. Doa a quem doer. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Nós estamos num momento crucial do nosso país. Ou a gente toma conta daquilo que é nosso, ou os larápios vão depenar esse país até o último centavo, baseados em mentiras. E para aqueles que discordam deles, só vai sobrar a cadeia, baseada em mentiras, baseadas em lei nenhuma. Porque a lei, a Constituição desse país, há meses foi estraçalhada, foi rasgada, foi jogada na privada. E nós estamos deixando. O que nós vamos fazer agora? Vamos sair por aí? Vamos incitar, fazer uma revolução armada? Não, não é nada disso. O brasileiro não tem esse perfil. Porra, vamos começar daqui um tempinho, já está chegando a eleição de novo. Você lembra em quem você votou para deputado? Pega o telefone desse camarada aí e liga para ele, enche o saco dele e discorde nas redes sociais e fale. Eu não tenho político de estimação. Eu tenho predileção por honestos para comandar o país onde eu moro. Só isso. Mas eu não tenho político de estimação. Volto a repetir. Eu aposto e torço para as pessoas boas, para as pessoas bem intencionadas, para as pessoas que querem ajudar o próximo. Hoje a gente tem visto os animais, com essa história de internet, de reels, de shorts, a gente tem visto os animais terem comportamentos muito mais dignos do que nós, os racionais. Viralizou na internet esses dias uma cadelinha que foi atropelada, quebrou a pata, começou a chover, um outro cachorrinho veio e ficou em cima dela para ela não se molhar. Protegeu. A gente tem feito isso. Eu estava voltando para casa esses dias e bem numa curva eu dou de cara com o carro parado, na curva. Eu vinha numa velocidade compatível e, logicamente, desviei. Mas automaticamente pensei, falei, pô, se fosse alguém que tivesse de moto e mais distraído, vai bater. Eu parei o meu carro e voltei correndo para auxiliar. Era uma mulher que estava com o carro quebrado na curva. Ela levou um susto quando eu cheguei do lado do carro dela. Por quê? As pessoas estão esperando serem assaltadas, elas estão esperando serem mortas, elas estão esperando serem sequestradas. Elas não estão mais esperando ajuda. Porque ninguém mais ajuda ninguém. Mas, felizmente, não era um bandido, era eu que estava ali do lado e ofereci minha ajuda e empurrei, quase tive um infarto, porque eu ando meio fora de forma, mas empurrei o carro dela para um lugar seguro. E fui embora extremamente satisfeito. Podia não acontecer nada, mas podia acontecer um acidente que machucasse alguém. E, pelo menos ali naquele momento, eu consegui intervir de uma maneira legal e consegui intervir e não aconteceu nada. Eu sabia que não ia acontecer nada. Ela ficou esperando o mecânico chegar e aí a resolução do problema foi dada. Então vamos parar de ser tão pacíficos no sentido de manifestação. Vamos ter opinião, vamos procurar informações. Fica aí a reflexão. Essa é uma reflexão que deve ser muito profunda. Muito profunda. Eu sei que talvez esse vídeo seja um dos mais polêmicos e que muita gente vai discordar disso ou daquilo, mas isso faz parte do jogo.
Se você quiser se manifestar, o faça, com civilidade e educação. Mas faça. E se você gostou e concorda comigo, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração.